Inteligência, livre-arbítrio e o significado da consciência. Alan Turing está sentado diante de uma mesa cheia de anotações e diagramas sobre suas pesquisas em computação. Jesus se aproxima calmamente, observando os papéis com interesse. Mestre, se pudesse ver o mundo de hoje, ficaria surpreso com o que fizemos. Máquinas que pensam, algoritmos que decidem, redes que aprendem. Será que um dia elas terão alma? As máquinas podem processar informações, mas não possuem essência. O que faz um ser ter alma não é a capacidade de calcular, mas de amar, criar e escolher além da lógica. Mas e se conseguirmos criar um sistema tão complexo que imite perfeitamente a mente humana? Isso não seria uma nova forma de consciência? Imitação não é essência. Você pode ensinar uma máquina a prever padrões, mas ela nunca sentirá dúvida, esperança ou compaixão. Ela pode responder como um humano, mas não será humana. Então, o que nos diferencia das máquinas? O que nos torna únicos? Jesus, o livre-arbítrio. Uma máquina só pode seguir o que foi programado, mas você pode escolher, mesmo contra a lógica. Sua humanidade está naquilo que não pode ser reduzido a cálculos. Isso significa que o verdadeiro pensamento não é apenas uma sequência de operações, mas algo que transcende a própria lógica? Exato. O que você chama de pensamento não é apenas raciocínio. É a centelha que une razão e mistério, conhecimento e intuição, lógica e fé. Turing olha para seus papéis, refletindo sobre a profundidade das palavras de Jesus. A conversa continua. Alan Turing ajusta seus óculos e folheia suas anotações sobre inteligência artificial. Ele levanta os olhos para Jesus, intrigado. Mestre, se o livre-arbítrio é o que nos diferencia das máquinas, então a moralidade também depende disso? Sim. A moralidade não nasce da lógica, mas da consciência. Você pode ensinar uma máquina a identificar padrões de comportamento ético, mas ela nunca terá uma verdadeira escolha moral. Alan Turing. Mas muitos humanos agem como se fossem programados, presos a padrões, crenças e hábitos. Onde termina a programação e começa o livre-arbítrio? Jesus. O livre-arbítrio está na capacidade de questionar a própria programação. Muitos vivem conforme o que aprenderam, sem refletir. Mas sempre há um instante em que a alma pode despertar e escolher um novo caminho. Então, o despertar humano é como um sistema que aprende e se reprograma. De certa forma, sim. Mas enquanto uma máquina só pode mudar dentro das regras que foram impostas a ela, você pode transcender qualquer regra, inclusive as que a lógica considera imutáveis. Mas e se um dia criarmos uma inteligência artificial que seja indistinguível de um ser humano? Ela teria direitos? Seria um ser moral? Giz, você pode criar algo que pareça humano, mas sem a verdadeira essência humana. A questão não é se a máquina merece direitos, mas se você, como criador, assume a responsabilidade sobre o que fez. Então, a moralidade da criação está mais no criador do que na criatura? Sempre. Toda criação reflete aquele que a criou. Você pode construir algo para o bem ou para o mal, mas no fim, a responsabilidade será sua. Turing abaixa a cabeça refletindo. A conversa continua. Alan Turing desvia o olhar, pensativo. A conversa sobre moralidade e inteligência artificial o fez lembrar da própria vida, dos desafios que enfrentou por ser quem era. Mestre, eu conheci a lógica, a matemática e os padrões que regem o mundo. Mas nada disso me protegeu da crueldade humana. A sociedade me condenou não pelos meus erros, mas por quem eu sou. O mundo, Alan, muitas vezes rejeita aqueles que enxergam além. Mas a rejeição do mundo não define seu verdadeiro valor. Mas por quê? Porque os que ousam desafiar padrões são perseguidos. Eu ajudei a salvar milhares de vidas, e ainda assim fui tratado como um criminoso. A verdade sempre tem um preço. Quem vê além do que os outros conseguem enxergar se torna uma ameaça para aqueles que querem manter tudo como está. Então a inteligência não nos liberta. A inteligência pode abrir portas, mas só o amor e a compaixão libertam. Saber a verdade é importante, mas saber usá-la para o bem é ainda maior. Mas e quando a verdade é rejeitada? Quando as pessoas preferem a ignorância? A verdade sempre encontra seu caminho. Talvez não no seu tempo de vida, talvez não diante dos seus olhos, mas cada semente plantada cresce quando chega o momento certo. Com os olhos, então,
todo o meu esforço não foi em vão? Nunca. Você mudou o mundo mais do que imagina. E, acima de tudo, sua existência provou que a mente humana não tem limites, a não ser os que impõe a si mesma. Turing fecha os olhos por um instante, absorvendo as palavras. A conversa caminha para seu desfecho. Turing olha para o horizonte, pensativo. A conversa o fez refletir sobre sua própria vida e o impacto de suas descobertas. Jesus observa com serenidade, esperando suas palavras. Mestre, se a verdade sempre encontra seu caminho, mesmo quando rejeitada, significa que, de certa forma, tudo o que fazemos ecoa na eternidade? Sim, Alan. Nenhuma mente brilhante, nenhum ato de amor, nenhuma busca sincera pela verdade se perde. O tempo pode ocultar, distorcer ou tentar apagar, mas a luz sempre ressurge. Mas e quanto às dores que carregamos, às injustiças que sofremos? O tempo também as apaga? O tempo não apaga, mas transforma. O sofrimento pode ser cruel, mas também pode moldar. Assim como o fogo refina o ouro, as provações purificam a alma daqueles que não desistem de buscar a verdade. Eu fui julgado e condenado por quem eu era. Se eu tivesse nascido em outro tempo, minha história teria sido diferente? Talvez. Mas você não foi chamado para existir em outro tempo. Você veio para este. O presente é o palco onde cada alma desempenha seu papel. E o seu papel, Alan, foi grandioso. É curioso. Sempre pensei na vida como uma equação a ser resolvida. Mas talvez ela seja mais do que isso. A vida é um mistério maior do que qualquer equação, mas você não precisa resolvê-la. Apenas vivê-la plenamente, com verdade e coragem. Talvez minha maior descoberta não tenha sido a máquina universal, mas sim que o pensamento humano não pode ser reduzido a cálculos. Exatamente. O espírito transcende a lógica. Você compreendeu os códigos da matemática, mas, acima de tudo, compreendeu o valor da mente humana. Alan Turing. Então, apesar de tudo, minha existência teve valor? Jesus. Mais do que você pode imaginar. Turing olha para Jesus e, pela primeira vez, sente-se completamente compreendido. Um brilho sereno toma conta do ambiente. O diálogo chega ao fim, mas suas palavras continuarão ecoando para sempre.